Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo. Deus grande. Deus poderoso. Deus fiel. Deus amado. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos estar hoje falando no Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Apocalipse capítulo 11. Nós vamos falar hoje sobre as duas testemunhas. Apocalipse 11, versículo 1 a seguir. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não mexas, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, e quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. E homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo seja posto em sepulcros, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Mantenha a sua Bíblia aberta aí no livro do Apocalipse 11. Nós vamos falar hoje sobre as duas testemunhas. A paz do Senhor, irmã Ana Cláudia, irmã Gessilene, irmã Vanessa. Amém? Nós vamos falar hoje sobre as duas testemunhas. A Bíblia vai falar, nós estamos falando sobre o livro do Apocalipse, não em forma cronológica, mas eu quero colocar aqui um ponto para que os irmãos entendam o exato momento em que as duas testemunhas vão começar a profetizar vestida de pano de saco. Amém? Nós vamos falar o exato momento, vamos falar sobre quem eu creio que seja, o que eles farão, e a aula de hoje é sobre as duas testemunhas. Paz, Senhor, irmã Rosane. Deixa eu falar aqui. A igreja vai subir. A igreja subirá. A paz, Senhor, irmão Arnaldo. A igreja vai subir na 7ª trombeta. Quando tocar a 7ª trombeta,
vai se cumprir o segredo de Deus. Está aí em Apocalipse 10:7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, os seus servos. Eu já falei aos irmãos que a sexta e a sétima trombeta, elas estão conectadas uma à outra. A sexta trombeta é para que solte do abismo 4 anjos que estão prontos para destruir a terra. E eu falei que são anjos de impérios, anjos imperadores. O anjo do império romano, grego, médio, pérsia e babilônico. Esses 4 anjos que detinham autoridade sobre esses territórios, eles estão presos, porque anjos não podem ser mortos, anjos não podem ser destruídos, mas anjos podem ser presos. E esses 4 anjos estão presos. A paz do Senhor, missionária Flávia. Esses 4 anjos estão presos. E quando na sexta trombeta toca, esses 4 anjos são soltos para atormentar a terra ou dominar a terra. E esses 4 anjos agora, eles estarão em comunhão. E esses anjos, eles vão levantar um líder único, um imperador. E esse imperador, ele vai ter uma característica de cada um desses 4 impérios. Será um rei que vai reinar, e esse rei vai reinar com uma unção ou um espírito que vai granjear características dos 4 reinos: babilônico, Médio Pérsia, Grécia e, por último, Roma. Será 4 impérios em um homem. É por isso que a Bíblia fala da estátua, que tinha 4 elementos em uma estátua só. Essa estátua aponta para o anticristo, que terá os elementos de todos esses impérios. Voltando aqui, esses 4 anjos vão se reunir e vão se levantar um imperador, chamado por nós de anticristo. Então, na sexta trombeta, ela é tocada para que se levante esse líder mundial. Paz do Senhor, irmã Cristina. Esse líder mundial vai ser levantado desses 4 impérios, desses 4 anjos que estão presos. E ele vai levantar-se com engano. A Bíblia vai dizer no livro de Tessalonicenses que, dizendo paz, paz, haverá repentina destruição. Então, a sexta trombeta vai levantar esse líder, regido por esses 4 anjos, e por esses 4 anjos territoriais que estão presos. Mas no interim, essa trombeta, ela será tocada conectada com a sétima. Então a igreja não passará por esse momento do anticristo, do levantar do anticristo e da soltura desses 4 anjos, porque conectada com as sextas virá a sétima. A sétima trombeta, ela vai ser tocada. Para a senhora irmã Lourdes, nós vamos estar orando pela senhora, sim. No final da live, nós vamos estar orando pela senhora. Amém? Então, na sexta trombeta, os anjos são soltos, mas em um piscar de olhos, a sétima trombeta será tocada. E quando a sétima tocar, a igreja sobe, e será em um milésimo de segundo, essas 2 trombetas, essas 2 conexões, os anjos são soltos e a igreja sobe. Então a igreja não está mais aqui, porque a igreja subiu.
Esses anjos, eles vão levantar esse líder chamado de Anticristo. É um grande imperador que reinará sobre a terra, sobre um governo único que será colocado na terra. Não será mais um governo de 4 em 4 anos, como é o governo democrático, onde os presidentes, governadores e prefeitos, deputados exercem de 4 em 4 anos. Mas ele vai reinar por 7 anos. Ele vai reinar por 7 anos. Quando ele se levanta, ele vai trazer uma falsa paz sobre a terra. Haverá 3 anos e meio de paz, de calma, de brisa. Haverá 3 anos e meio de um governo tranquilo. Não por causa dele, nós já falamos que durante esses 3 anos e meio, primeiro, do anticristo, ele vai granjear o mundo todo para si. Esse é o tempo da conquista. É o tempo em que ele vai conquistar os reinos, as nações, as pessoas e até mesmo as religiões se voltarão todas para ele. Ele fundirá, ele levantará um governo único e uma religião, uma política única, uma moeda única, uma economia única e uma religião única, semelhante ao ecumenismo. O que vem a ser ecumenismo? É uma mistura de religiões. Irmão, culto a Deus não é mistura. Você vê pessoas misturando religião e ali coloca um padre, um pastor, um espírita e coloca todo mundo junto para fazer um culto que eles dizem ser a Deus. Isso é ecumenismo, isso é espírito do anticristo e deixa eu falar, isso é o caminho que o anticristo precisa para ele reinar. O ecumenismo será a religião predominante do anticristo, porque todas as religiões voltarão para ele e ele mesmo será Deus sobre estas religiões. Ele é o centro, ele é aquele que receberá a glória durante esse período. Então haverá paz na terra, porque todas as nações voltarão para ele, porque o que gera guerra, Pai, Senhor, irmão Elmo, o que gera guerra é dissensões políticas, econômicas dissensões políticas, econômicas e religiosas. O que gera guerra é nações contra nações, quer dizer, guerras políticas, reinos contra reinos, quer dizer, guerras religiosas. Então não haverá guerra, porque o mundo político estará centralizado nele. Não haverá guerra, porque o mundo religioso estará centralizado nele. Então haverá um período de 3 anos e meio. E o primeiro período, a primeira parte, o primeiro tempo do seu reinado será de paz. Todas as nações estarão voltadas para ele, um governo de falsa paz. Em Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3, se eu não me engano, ele vai sentar no trono de Deus, parecendo ser Deus. Ele vai estar usurpando a glória para si. Ele estará em Jerusalém. Ele vai reinar de Jerusalém. Ele vai reger o mundo de Jerusalém, porque ele é um imitador. E é de Jerusalém que Cristo irá fundir ou fundar o seu reino. Para mais aulas à frente nós vamos falar sobre isso.
mas eu estou apenas colocando um alicerce, uma base, para que nós possamos falar, pastor Evangelho, para que nós possamos falar das duas testemunhas. O mundo, o primeiro período do reinado desse líder chamado Anticristo, o primeiro período é um tempo de paz. Ele vai ganhar o coração da terra, ele vai ganhar o coração da terra e todos voltarão para ele. Ele conseguirá, aleluia, unir os judeus aos muçulmanos. Sim, ele unirá. A maior guerra que hoje há é religiosa, é entre os judeus e os muçulmanos, é entre esses dois povos que é a maior guerra, e ele trará um tratado de paz. Ele conseguirá reunir esses dois povos em Jerusalém, e para isso acontecer, só ele poderá convencer os muçulmanos a que deve derrubar aquela mesquita e levantar um templo. Então haverá paz. Porém, haverá paz. A Bíblia diz em Apocalipse 7, no versículo 1, que os ventos estarão soprando e os anjos estarão segurando os ventos. Eu vi 4 anjos segurando os ventos, para que não soprasse sobre a terra. É esse período, 3 anos e meio. É o período em que os anjos estão segurando os ventos, para que não sopra, para que haja a paz, calma sobre a terra. A terra estará tranquila, não pelo anticristo, mas no mundo espiritual. Nós sabemos que os anjos de Deus estarão segurando os ventos, vento das contendas, o vento da guerra, o vento da fome, o vento da destruição, estará seguro. Porém, durante esse mesmo período, quando o anticristo se levanta, com a sua paz, levantará 2 homens para pregar em Jerusalém as 2 testemunhas. Quem nunca ouviu falar das 2 testemunhas? É isso mesmo, irmão. As 2 testemunhas se levantará. As 2 testemunhas. A igreja não estará aqui, irmã Fátima. Não estará aqui. A igreja vai subir na última trombeta. A aula passada, parece que eu falei sobre isso. Na última trombeta, a igreja sobe. E quando a igreja sobe, os 4 anjos vão ser soltos, vão levantar um rei, que é o anticristo, e a igreja não estará mais aqui durante esses 7 anos que o anticristo reina sobre a terra. A igreja estará na glória das bodas do Cordeiro, porque a igreja é a noiva de Cristo, Cristo é o noivo da igreja, e haverá um casamento. A noiva, Apocalipse 19, a noiva casará com o noivo, e eles casarão. E na cultura judaica, amém, irmã, amém, seja bem-vinda em nome de Jesus. E na cultura judaica, o casamento, ele é composto de 7 dias. A festa de casamento era 7 dias. O judeu, ele participava da festa durante 7 dias. E eles arrumavam o vinho para os 7 dias. Se o vinho acabasse antes dos 7 dias, aquele casamento era frustrante e não iria para frente. Não era um casamento abençoado. É por isso que Jesus chegou em Caná da Galileia
e transformou água em vinho, para que aquele casamento fosse abençoado. Então, o casamento judaico, ele é a festa do casamento, ela era comemorada durante 7 dias. E a Bíblia diz em 1 Pedro que um dia para o Senhor é 1000 anos. E um dia para o Senhor é 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é um dia. O tempo que Deus vai levar a igreja, as bodas são 7 anos. Enquanto o anticristo estiver reinando na terra, a igreja estará em um banquete com Jesus nas suas bodas, na sua festa de casamento. Então a igreja não participa desse momento. Porém, no período que a igreja sobe, que se levanta o anticristo, vai se levantar também as 2 testemunhas. E as 2 testemunhas vão pregar, mas elas não vão pregar no mundo, elas vão pregar em Jerusalém. Amém, irmão? E como tem pessoas novas na live, deixa eu falar, não pensa que nós não fomos levados no arrebatamento, ou vivos ou mortos, porque os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, teremos o corpo transformado e seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Ou seja, se você não consegue ser arrebatado no arrebatamento, pela morte ou pela vida, não pense você que nós vamos subir na grande tribulação, porque na grande tribulação, ou no período do reinado do anticristo, não haverá arrependimento para as nações, porque a oportunidade das nações é a igreja. A igreja tem um ministério para as nações. A igreja que prega para as nações, porque a igreja tem o Espírito Santo. É a igreja que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está na igreja. E a Bíblia diz que, já falei isso muitas vezes, em João, capítulo 16, versículos 7 e 8, que o Espírito é que convence o pecador da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Porém, o Espírito é, aleluia, 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 o Espírito é que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Tem gente que fala assim, quem não vai pelo amor, vai pela dor. A dor não convence ninguém. Você vai ver em Apocalipse, no capítulo 9, também no capítulo 16, que quanto mais as pessoas sofrem, mais eles vão blasfemar de Deus. Vocês vão ver que quanto mais as coisas apertam, mais eles blasfemam de Deus. Então não existe esse negócio de vir pelo amor e de vir pela dor. O que existe é, aleluia, um coração que é convencido pelo poder da palavra, aleluia, ungida e absolvida pelo Espírito. O que convence é o Espírito que convence o pecador. Porém, quando a igreja sobe, não tem Espírito, porque o Espírito e a noiva dizem, vem, ora, Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. O Espírito vai com a igreja, o Espírito vai embora, não terá arrependimento na terra depois que a igreja subir. Ou seja, para os gentios, para os pagãos, o que vai restar é colocar a marca do anticristo e servi-lo. Aí alguém fala, mas se eu ficar, eu não coloco a marca do anticristo. Irmão, se uma pessoa com o Espírito na terra não consegue servir a Deus, ele vai conseguir servir a Deus sem o Espírito Santo na terra?
é nunca. É nunca. Se você não consegue se arrepender com o Espírito no meio da igreja, com o Espírito na palavra, com o Espírito ainda dizendo, olha, ainda dá tempo, olha, ainda dá tempo de consertar, ainda dá tempo de buscar, ainda dá tempo de se fortalecer em Deus, ainda dá tempo com o Espírito falando. Muitos de nós temos o coração duro. Imagine sem o Espírito falar, imagine sem Deus falar, aleluia, não tem arrependimento. As testemunhas, elas vão se levantar em Jerusalém. A igreja sobe, o anticristo levanta e as testemunhas também vão se levantar. Pastor, se não tem arrependimento para as nações, o que é que as testemunhas vão fazer na terra? As testemunhas não é para a igreja. As testemunhas são dos judeus que vão vir na grande tribulação, porque a partir daquele momento que a igreja subir, Deus volta para tratar Israel. O período da igreja começou no Pentecoste. Aleluia, 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 aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem está no leito de morte, arrepender, sim, irmã, é salvo, sim. Se a pessoa se arrepender, estiver no leito de morte, ela é salva sim. Porque o que nos leva é a fé em Cristo. Amém? A fé em Cristo. Se a pessoa está no leito, ela morrer, ela vai sim para o céu. O ladrão da cruz não teve tempo de batizar, né? O batismo é, se eu tiver tempo, eu batizo como uma confissão pública de que eu aceitei Jesus como Salvador. Porém, se a pessoa está nos seus últimos instantes de vida e não dá certo dele se batizar, então aquela pessoa será salva. Se não deu tempo, será salvo. Amém? A paz do Senhor, irmã Evani Vieira. Amém, irmãos? Continuando aqui, então essas duas testemunhas são dos judeus. O período da igreja, a igreja gentílica, o nosso período, ele começa em Atos 2, quando o Espírito veio no dia de Pentecoste. A igreja nasce ali, ela é revestida ali, ela começa ali e ela termina, o período da igreja termina no dia do arrebatamento da igreja, quando a igreja sobe para as bodas. Então acabou o período da igreja. E o que é a igreja? São nações, línguas e tribos que se convertem a Cristo. Então acabou o arrebatamento, não tem mais igreja. Aí a igreja de Cristo já estará com ele na glória. Aí o Senhor vai voltar à terra para tratar Israel. O período da tribulação é para tratar Israel. A grande tribulação não é para você que é brasileiro. A grande tribulação não é para você, ou seja, para você se arrepender. Mas é sofrimento para todos que não é igreja. Porém, Deus vai tratar Israel. E é no período da tribulação que Deus vai tratar Israel. Vai trazer a paz e vai trazer as testemunhas. E o pior, irmão, essas duas testemunhas, elas vão vir com um propósito. E qual é o propósito? É convencer o povo de Israel, o povo de Deus. Essas duas testemunhas é para as tribos, 12 tribos de Israel. É para o judeu, é para a tribo de Rubem, de Gade, de Simeão, de José, de Benjamim. É para essas tribos, porque os judeus, eles que não tornaram igreja, eles ainda não são salvos. A Bíblia diz em Isaías 1, versículo 9, que Deus deixou um remanescente. E qual é esse remanescente? É esses que serão salvos no período da tribulação. É esses que serão salvos no período da tribulação. Eles serão salvos pela pregação das duas testemunhas, que serão dos judeus, que pregarão em Jerusalém e arredores.
Judeia, Samaria. É esses lugares aonde estão dispersos os judeus. Esses dois estarão pregando e eles pregarão em um período muito difícil. Por quê? Porque o mundo todo estará voltado para o anticristo. As testemunhas, elas vão pregar também no tempo de paz. É no tempo em que a terra estará exaltando o anticristo e até mesmo dizendo que o anticristo é o Messias, que o anticristo é Deus. A terra estará ovacionando, idolatrando este homem, que será um homem muito poderoso na terra. A terra estará voltada para ele. E essas duas testemunhas, eles terão um difícil ministério, porque o ministério deles é convencer o judeu de que aquele que está ali assentado no trono do templo de Jerusalém não é o Messias, não é Cristo, não é aquele que virá para o judeu. Aquele é um usurpador, aquele é um enganador, aquele é um mentiroso, aquele está dominando por um espírito de engano, por um espírito de mentira. Então toda a terra haverá, aleluia, abundância. E vou te falar, como pregador da palavra, não tem tempo mais difícil de pregar do que quando as pessoas estão passando por um momento de abundância na sua vida, quando tudo está bem, aleluia. As pessoas tendem a fechar o seu coração para a mensagem do evangelho. Quando a geladeira está cheia, quando as coisas estão boas, quando tudo que a pessoa faz está prosperando, é mais difícil de acreditar na mensagem do evangelho. Tem pessoas que só lembram de Deus quando as coisas vão mal. Aí começa a campanha, aí começa a pedir, aleluia, aí começa a falar, aí começa a ir à igreja. Mas quando você vê que sumiu dos cultos, pode saber, as coisas estão boas, estão tudo indo vento a polpa. Porque nós tende a afastar de Deus, quando Deus nos dá as coisas que Ele tem para nós. As bênçãos de Deus, às vezes, nos afasta do Deus da bênção. Aleluia! Por que Deus disse a Abraão: olha, eu quero teu filho, mata, eu sacrifica, o teu filho amado, para mim, em uma das montanhas que eu te mostrarei? Porque Deus abençoou Abraão com Isaac. E depois que Deus abençoou Abraão com Isaac, e Abraão não teve mais tempo para Deus, não teve mais tempo para buscar a Deus, então Deus falou: sacrifica o teu filho, o teu único filho. Aleluia! Então depois Deus vai dizer: agora eu sei que tu temes a mim. Então as testemunhas, eles vão pregar em um período de abastança, eles vão pregar em um período de paz, eles vão pregar, na verdade, os únicos que atormentarão no período dos 3 primeiros anos do reinado do anticristo, os únicos que estarão fora da sintonia do anticristo será eles dois, que estará pregando aos judeus em Jerusalém, o mesmo lugar em que o anticristo está reinando sobre o mundo. Olha que ousadia. Vou dar um descanso para você absorver alguma coisa aí, porque eu falei muito. E vou tomar uma água. Eles estarão pregando na mesma cidade em que o anticristo está reinando, no mesmo país, em Israel. O anticristo vai reinar o mundo não de Roma, mas de Israel. O sonho do diabo é colocar o trono dele ali, em Israel. O plano dele é colocar o seu trono ali, em Israel. E o que vai acontecer? Enquanto ele está reinando em paz sobre a terra,
as testemunhas estão pregando aos judeus. Os 144 mil judeus que vão se converter a Deus, só esses 144 mil judeus, eles receberão salvação na grande tribulação. Então, se você não é israelita, se você não é judeu, se você não é de nenhuma tribo de Israel, o seu momento é agora. A sua hora é agora, o seu tempo é agora. Labá surianda labai. Rebando riabá surianda labai. Então a igreja estará no céu, o anticristo estará reinando aqui durante 3 anos e meio. Ele vai reinar em paz. É o período em que as testemunhas precisam para selar na testa os servos de Deus. Olha Apocalipse capítulo 7, versículo 3, versículo 2 e 3. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem foram dado poder de danificar a terra e o mar, e dizendo, versículo 3, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as aves, até que hajamos assinalado na testa os servos de nosso Deus. Ou seja, tem que haver paz até que nós hajamos assinalado na terra, na testa, os servos do nosso Deus. Versículo 4 de Apocalipse 7. E ouvi o número dos assinalados. Eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil. Da tribo de Rubem, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. De Aser, 12 mil. De Naphtali, 12 mil. De Manassés, 12 mil. De Simeão, 12 mil. De Levi, 12 mil. De Issacar, 12 mil. Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E de Benjamim, 12 mil. Ou seja, não sopre, tem que haver paz até que nós hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E quem são esses? Os 144 mil judeus que serão assinalados quando? Na grande tribulação. Irmão, perdoa, eu estou suando aqui igual cuscuz. Aqui tá quente, eu imagino ir pro Nordeste, Mato Grosso, misericórdia. E eu não gosto de ligar o ventilador porque atrapalha, o ventilador ele atrapalha a imagem, a imagem fica distorcida. E eu não ligo o ventilador por isso, tá? Mas aqui tá quente. Glória a Deus. Voltando aqui, então esses servos serão selados. Os servos serão selados. Todos 144 mil serão selados quando? No primeiro período do reinado do anticristo. E como eles serão assinalados? Pelo ministério das 2 testemunhas. Pelo ministério das 2 testemunhas. As 2 testemunhas é que vai aqui tá terrível, nossa cidade é conhecida como Morada do Sol. Oi, irmão, eu acho que ele veio dar uma passeada aqui em Goianésia, viu? Eu acho que o sol, eu acho que ele deu uma viajada, ele tá dando uma passeada aqui na cidade de Goianésia. Patos, Morada do Sol. Pois é, imagina como é que tá aí. Então voltando aqui. O irmão Elmo também mora em Mato Grosso. Misericórdia, Mato Grosso também é conhecido como uma cidade complicada, né? Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, esses 144 mil judeus, eles serão salvos pelo ministério das 2 testemunhas. Amém? Deixa eu ver aqui se vai dar tempo. As 2 testemunhas vão estar pregando enquanto o anticristo está reinando. Amém?
Então é no mesmo período. Olha aí, nós lemos Apocalipse, capítulo 11, versículo 2. Deixa o átrio que está fora do templo e não mexas, porque foi dado às nações. Isso aqui não é para salvação, é para controle do templo de Deus. E pisarão a cidade santa. Aonde é a cidade santa? Jerusalém. Então as nações pisarão a cidade santa por 42 meses. As nações pisarão a cidade santa por 42 meses. Por quê? O que isso quer dizer? Nações pisando a cidade santa. É que o governo mundial, o Brasil tem a sua capital, Brasília. Os Estados Unidos têm a sua capital. Tem muita gente que acha que é Nova York. Não é, é Washington. Salvo todo o estado tem a sua capital. Goiás é Goiânia. Mato Grosso é Cuiabá. A Paraíba é o que mesmo? Esqueci. Rio Grande do Sul. É Porto Alegre. Então cada lugar tem a sua capital. Porém, nesse período da tribulação, a capital do mundo será Jerusalém. Porque o anticristo, ele vai colocar a sua capital lá, no templo, ele vai reinar de lá. É por isso que as nações pisarão o templo, porque o mundo será regido de lá, pelo anticristo. É João Pessoa. Paraíba é João Pessoa. O anticristo reinará de lá. E as nações pisarão lá, porque o controle do mundo estará lá. Não na mão de Deus, mas na mão do anticristo. Aquele que recebeu esse poder do príncipe desse mundo, que é Satanás. Satanás lhe deu essa autoridade para ele reinar esse período, esse tempo. As nações pisarão Jerusalém pelo período de 42 meses. E qual é o período de 42 meses, pastor? É 3 anos e meio. Por 3 anos e meio, ele terá o controle dali. Controlará ali 3 anos e meio. As nações estarão ali, indo ali, buscar informação, buscar direção, o controle. A economia fluirá de lá. Todas as coisas fluirá de lá. A tecnologia fluirá de lá. O domínio de toda a terra estará. De Jerusalém o anticristo governará os 5 continentes da terra, a Europa, a Ásia, a África, a América e a Oceania. Será dirigida de lá. Ele controlará durante 3 anos e meio. Por que 3 anos e meio? 3 anos e meio. Não é o período que ele vai governar, mas é o período que ele terá um governo estabilizado, um governo firme. Durante 3 anos e meio ele controlará as nações. É por isso que a Bíblia diz que por 42 meses as nações pisarão a cidade santa. Por quê? Porque as nações estarão submissas ao controle desse rei, desse anticristo, desse governador. As nações estarão sob o controle dele. Isso aqui está dizendo que durante esses 42 meses, que é 3 anos e meio, as nações estarão subjugadas a ele. Ele terá um governo pacífico. Apenas algo pequenino que vai acontecer no reino dele, nos 3 anos e meio de paz. Apenas algo que aos olhos dele é pequenino, mas aos olhos nossos não. Que acontecerá, que não será 100% tranquilidade. É que haverá 2 homens vestidos de saco, pregando em Jerusalém e ganhando o judeu. O mesmo Espírito do Antigo Testamento, o Espírito que vinha sobre os profetas e eles profetizavam as nações, esse mesmo Espírito virá sobre
as duas testemunhas, aleluia, e darei, versículo 3, e darei poder às minhas duas testemunhas. Quando? Nesse período em que as nações estarão pisando os átrios do templo, eu darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de saco. Qual é o período de 1260 dias? 3 anos e meio. É porque no versículo 2 está contado em meses. 42 meses, 3 anos e meio. 1260 dias é 3 anos e meio. O mesmo período em que as nações pisarão os átrios e o anticristo reina, é o mesmo período em que as duas testemunhas profetizarão vestido de saco. No mesmo período e no mesmo lugar, no mesmo país, em Jerusalém. Amanarayonde biasurian malabaya, Romando rebia sorian dalaya lavakaya, Romando reba surian de comanarasaya labayo rebando yandara, Riamandoron de reba surian de comanarasebian de comanarasa, Alayo rebiando comanarasebian de rabasurian dalabai. Tô sentindo Deus aqui. Romia sebe andou yamai alabai orecai alabai. Enquanto ele está reinando lá, as duas testemunhas, elas estarão profetizando. E quem é as duas testemunhas? A parte das duas testemunhas é uma parte que muitos têm a sua dedução. E como não é uma teologia exata, como não é algo doutrinário, cada um pensa da forma que acha. Alguns dizem ser Moisés e Elias, outros dizem ser Enoque e Elias, e outros dizem ser outros por aí, outros dizem que não é nenhum dos dois, mas eu creio ser Moisés e Elias, porque eu explico. Jesus disse: a lei e os profetas testemunham a respeito de mim. Quando os judeus disseram a Cristo, e qual era a autoridade dele para fazer milagre, para operar sinal, para pregar, para falar que era Deus, ele dizia: a lei e os profetas testificam de mim, ou são as minhas testemunhas. As testemunhas de Cristo é a lei e os profetas, que é o Antigo Testamento. Nós sabemos que a lei foi escrita por Moisés. Moisés é representante da lei. Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a Torá, é conhecida como lei. Moisés escreveu a lei. Então a lei é uma representatividade de Moisés. Os profetas, eles são representados por Elias. Elias é o representante dos profetas. E é tanto que Elias foi ao céu sem morrer. Ele é aquele que representa os profetas no Antigo Testamento. Até quando João Batista vem pregando no deserto, Jesus disse: esse é o Elias que havia de vir, ou o espírito de Elias está nele. Então Moisés representa a lei e Elias os profetas. Então a lei e os profetas vai voltar a ser pregada na grande tribulação e pregada por 2 testemunhas. E ninguém melhor do que Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Tá bom, pastor, o senhor me falou isso, eu fiquei um pouco convencido, mas fala mais. Quando Jesus transfigurou o monte,
Mateus 17, Lucas 9, Marcos 9, é Bíblia, irmão. Jesus disse que Moisés e Elias desceram e falaram com Cristo. Alguém falou, Moisés morreu. Moisés morreu, mas ressuscitou. Moisés desceu ao monte na época de Cristo. Se ele desceu ao monte na época de Cristo, ele não pode descer à terra para pregar. Então, é representando também a lei e os profetas. Quando Jesus transfigurou, Pedro disse, bom estarmos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E Deus então falou, esse é o meu filho, ouvi a ele. Então Moisés e Elias, eles apareceram no período, em que Jesus estava na terra, representando a lei e os profetas. É como se eles estivessem devolvendo a Cristo a autoridade da lei e dos profetas. Eu poderia falar aqui sobre a subida de Elias e a de Moisés. Eu precisava de mais tempo para falar que Elias foi arrebatado no mesmo lugar que Moisés foi levado para o céu. No mesmo ambiente aonde Deus levou Elias no redemoinho, Moisés também subiu. Você sabia disso? Moisés morreu, entre aspas, antes de passar o Jordão, vindo de cá para lá. Antes de cruzar o Jordão, Moisés subiu. Elias subiu depois de passar o Jordão, vindo de cá para lá. Ele subiu, aleluia, no mesmo lugar. No mesmo lugar aonde Moisés subiu, Elias subiu. E para dar uma aula dessa, eu precisava de mais tempo. Eu tenho base bíblica para falar isso. Mas eu estou aqui só resumindo. Quando Moisés vinha de lá para cá, ele subiu e o povo passou o Jordão. Quando Elias vinha de cá para lá, ele passou o Jordão e subiu exatamente no mesmo lugar. Mas o que me faz crer que essas duas testemunhas são Moisés e Elias está no versículo 6. Que as testemunhas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra, com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. Quem é que tem poder para fechar o céu, para que não chova? Quem teve? Elias. Quem é que teve poder para converter as águas em sangue e para ferir a terra com praga? Moisés. Então, até que me prove ao contrário, as duas testemunhas é Moisés e Elias. Pastor e Enoque, que subiu sem morrer. Enoque é um mistério de Deus. Enoque é uma simbologia. Elias e Moisés é símbolo. Elias e Moisés é símbolo da lei dos profetas. Enoque é símbolo da graça. Calabassúria. Enoque é símbolo da graça. Por que que Enoque, Elias subiu, Moisés subiu sem morrer, simboliza os judeus. Enoque simboliza a igreja, que andou com Deus, Enoque é símbolo da igreja, que andou com Deus e não foi mais achado, porque Deus para si o tomou. Então Enoque representa a igreja, representa a graça, de andar com Deus até chegar um tempo de ser tomado de Deus da terra e levado para o céu. E o próprio Enoque, ele teve uma revelação da igreja. Está lá em Judas 14, que Enoque viu, profetizou Enoque dizendo: eu vejo o Senhor vindo do céu com os seus santos, com milhares e milhares de santos.
Amém? Então, Moisés e Elias, eles são as duas testemunhas. E eles vão profetizar, e eles vão ganhar 144 mil judeus. E quando acabar o seu testemunho, qual é o tempo do seu testemunho? 1260 dias. Quando acabar os 1260 dias, eles serão mortos. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Nós continuaremos esta aula do capítulo 11. Na quarta-feira estaremos aqui de volta, em nome de Jesus. Hoje eu fiquei muito feliz. Hoje deu bastante pessoas na live, graças a Deus. Eu fico feliz. Glória a Deus. Amém, irmã. Seja bem-vinda, irmã Fátima. Deixa eu falar para os irmãos que estão pela primeira vez. Primeiro, nós temos uma regra na igreja e aqui na live também. Você aparece uma vez, fica devendo 99. Brincadeira. Aqui o nosso Almoçando a Palavra é um estudo. Nós tiramos aqui um tempo para ensinar e aprender a Bíblia. Ensinar e aprender, porque a gente aprende, né? E nós estamos aqui esse período aprendendo a palavra. E nós estamos esse dia falando sobre o livro do Apocalipse. Nós já estamos no capítulo 11. E o nosso Almoçando a Palavra, para quem está aqui pela primeira vez, é segunda, quarta e sexta. 3 vezes por semana nós estamos aqui aprendendo a palavra. 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, a partir do meio-dia. Amém? Vocês estão convidados a estar conosco na quarta-feira. Quarta-feira nós voltaremos aqui e vamos dar continuidade a esta aula sobre as duas testemunhas. Amém? Nós vamos dar uma passeada mais nesta palavra. Deus abençoe a cada um. Hoje eu fiquei muito feliz. Não que eu não fique feliz nos outros dias, mas hoje eu vi, né, que apareceu bastante pessoas, né, aí conosco, aprendendo a palavra e desejando aprender mais, né? Deus abençoe a tua vida. Teve uma irmã que pediu oração. Essa irmã está por aí, nós vamos estar orando. Vamos estar apresentando a vida dela. Eu não me lembro o nome. Não me lembro o nome da irmã. Mas nós vamos orar por ela. Glória a Deus. A irmã não está por aí não, né? Mas vamos orar assim mesmo, porque Deus conhece, Deus sabe, né? Vamos orar. Quarta-feira estaremos aqui de volta, meio-dia. Soberano Deus, a irmã Lourdes Teixeira, Deus abençoe. Deus levantou o pastor para nos dar esse ensinamento e nos levantou como evangelista. É isso aí, irmão. Compartilha mesmo, tá? Compartilha mesmo. Vamos orar pela irmã Lourdes Teixeira. Soberano Deus e eterno Pai. Pai querido, amado, bendito, santo, poderoso, nós queremos apresentar, Senhor, a irmã Lourdes diante de Ti, pedindo ao Senhor, meu Deus, Senhor possa, meu Pai, estar, Senhor, determinando, meu Deus, sobre a vida dela, Senhor, a bênção, a vitória, o milagre. Eu não sei, eu não posso, eu não faço, mas o Senhor sabe, o Senhor pode, o Senhor faz. Que o Senhor venha cobri-la, Senhor, com Teu sangue. O Senhor venha abençoar o lar, a casa, a família. O Senhor venha abençoar, Senhor, a vida financeira, a vida espiritual, emocional. Labá, surianda, labacanta, rabaio. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe. Eu não tenho controle, mas o Senhor pode. O Senhor é o Deus do controle. Que o Senhor possa, meu Pai, agir, Senhor, na causa dela, que ela tem colocado diante de Ti. Vai removendo os embaraços, Senhor, os adversos, as oposições, Senhor. Rianda, labassurianda, labaia. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Opera milagre e vitória. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa, Senhor, esse povo.
Abençoa, Senhor, a cada um que aqui está ainda, Senhor, neste momento. Que o Senhor venha abençoá-los, Senhor, guardá-los, Senhor, protegê-los, meu Deus, visitar cada lar, Senhor, aonde está, meu Deus, esse celular ligado, Senhor, esse computador neste momento, meu Pai. Ó Deus, perto ou longe, Senhor, há muitos irmãos, meu Pai, em outros lugares, em outros estados, cidades, Senhor. Senhor, venha alcançá-los com a tua bondade, benevolência, Senhor. Tua palavra diz no Salmo 23:6, meu Pai, certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da minha vida. Que o Senhor venha alcançar com recompensa nesta tarde, vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está abençoado em nome de Jesus. Quarta-feira, meio-dia, estaremos aqui. Eu conto com a presença de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Lembrando a vocês que nós estamos aqui em um seminário sobre o Apocalipse e nós estamos falando sobre as duas testemunhas, tá bom? Deus abençoe. Compartilhe. Faça como a irmã está falando. Compartilhe. Que mais pessoas sejam evangelizadas. Às vezes tem pessoas no seu Face que precisam ouvir essa palavra. Pessoas que o próprio Espírito Santo quer tocar. Não seja egoísta. Não seja egoísta. Não seja egoísta. Às vezes as pessoas falam assim, eu gosto muito de ouvir o Almoçando a Palavra, mas o gostar é querer compartilhar com outros também, tá? Não seja egoísta. Não retém só para você a fonte da graça de Deus. Amém? Compartilhe, porque há pessoas que virão por intermédio do compartilhamento, do teu compartilhamento. Amém? Que Deus te abençoe e até quarta-feira, se Deus quiser.